Muito bem, né? Então, a segunda parte da aula de domicílio vai ser só para estudar as espécies de domicílio e terminar de te mostrar a importância da matéria. Ou seja, na primeira parte da aula a gente falou que o domicílio pode definir inclusive a lei aplicável, né? E agora, nesse iniciozinho, eu só quero te mostrar que o domicílio pode definir o lugar de cumprimento da obrigação, em primeiro lugar, e em segundo lugar, né, a autoridade competente para processar e julgar a pessoa. Tá beleza? É isso. Muito bem. Regras de competência e regras de cumprimento da obrigação. Vamos lá, então, em primeiro lugar, para o seu Código Civil, né? Acho que é artigos 300... acho não, é artigo 327. Né? Vou me arriscar a cravar, porque antes da aula eu estava olhando lá, né? Para lembrar disso para o senhor. Se você tiver atenção lá para o artigo 327, realmente, olha só, diz assim o Código Civil, seção 4, do lugar do pagamento, e aí diz assim: efetuar-se-á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias. Pronto. Designados dois ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Olha só, o pagamento, a gente pensa que pagamento é uma quantia em dinheiro. Não, o pagamento é o cumprimento da obrigação. É isso que é o pagamento. Tá beleza? Cumprir a obrigação é pagar, é quitar. É isso. Então, se você contrata um cara para construir uma piscina na sua casa, é evidente que esse pagamento só pode se dar no seu domicílio, não pode se dar no domicílio dele, não é? Ou seja, a natureza da obrigação impõe a questão do pagamento. Agora, se você assina um contrato de aluguel, né, você tem que determinar como é que será pago e onde será pago esse aluguel. As obrigações que não têm determinação de onde serão cumpridas, elas serão cumpridas no domicílio do devedor. Ou seja, o domicílio, nesse caso do devedor, determina o local de cumprimento das obrigações. Ah, professor, por que isso é importante? Bom, se não fosse importante, nem estava lá regulado, né, o local do pagamento. Mas é importante simplesmente, fundamentalmente, porque quem tem o poder de cumprir, quem tem a obrigação de cumprir, tem também o direito de cumprir. Quer dizer, se o credor não quiser receber naquele local, o devedor vai fazer a consignação em pagamento e mais ainda, o devedor só está obrigado a fazer o pagamento no local, né, em que a obrigação for determinada. Tá beleza? No local determinado para o cumprimento da obrigação. E tem várias situações em que isso pode ser importante, né? Se você está em Santos ou São Vicente, tem um feriado municipal. Em São Vicente, o local do cumprimento da obrigação é em São Vicente. Naturalmente, você não está obrigado a pagar naquele dia, você pode pagar no dia subsequente e tudo mais. Mas, basicamente, até aqui, o domicílio é fundamental para a determinação da lei aplicável, para a determinação do local de cumprimento da obrigação. E agora, eu quero saber o seguinte dos senhores. Né? A minha ex-esposa mora lá em Sorocaba. E eu tô aqui em Santos. Aí a minha ex-esposa quer me processar por causa de um reajuste de pensão. Ela pretende que a pensão alimentícia das crianças seja majorada. Ora, onde que ela vai me processar? Lá em Sorocaba ou aqui em Santos? Isso é o foro competente, né? O domicílio da pessoa, por vezes, determina também o foro competente para o ajuizamento da ação. Tá beleza? Por vezes. Tá? A competência, você vai estudar também com o professor Júlio Ogasawara, a competência pode ser determinada em razão da pessoa, em razão da matéria, não é? Ou pode ser determinada em razão do local também, ratione lote, né? Ratione persone, ratione materie e ratione lote. O domicílio pode ser
tomada em consideração, sobretudo, para determinação da competência ratione materiae, tá beleza? Sobretudo, é comum que ele seja tomado em consideração para isso. Para a gente fazer essa exemplificação, veja, nós não estamos estudando o Código de Processo Civil, a gente só está exemplificando com ele. Mas se você olhar o Código de Processo Civil, nos artigos 46 em diante, você tem regras de competência definidas em razão do domicílio da pessoa. Quer ver? Artigo 46 diz assim: a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Então, onde é que eu vou propor uma ação fundada em direito real? Lá onde o réu estiver domiciliado. O juiz competente para o julgamento daquela ação é o juiz do lugar onde ele está domiciliado. E aí tem vários parágrafos aqui, né, que eu não vou agora lê-los todos, que o nosso objetivo é exemplificar. Né? Artigo 48. Né? Depois vem o 47 não toma em conta o domicílio, toma em conta o foro de situação da coisa. Né? O 48 já volta a tomar em conta o domicílio, veja só. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Então, aí vai dizer sobre o foro do domicílio do autor da herança aqui no Brasil, para dizer o domicílio do autor da herança é o lugar em que a autoridade será competente para julgar essas questões. Tá beleza? E aí vem o artigo 49, né? É sobre isso também. O 50, eu acho que é mais interessante para a aula de hoje. Né? Diz assim: a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente. Então, se eu for entrar com uma ação contra o incapaz, eu tenho que entrar no lugar onde está domiciliado o seu representante ou seu assistente. Tá? Tem a ver com capacidade, portanto. E assim vamos. Né? O 51 é domicílio, o 52 é domicílio, né? O 53 é um artigo mais amplo, né? Que vai dizer assim, ó, é competente o foro, inciso 1, para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento de dissolução de união estável, de domicílio do guardião de filho incapaz, do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz, de domicílio do réu, sem nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da lei tal, de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pede alimento. Ora, todas essas ações aí do inciso 1 tomam em conta o domicílio para a fixação do foro competente. Então é isso. O domicílio é fundamental para determinar a própria lei que se aplicará ao caso, para a determinação do lugar de cumprimento das obrigações e para a determinação da autoridade competente. É por isso, para julgar determinadas ações, é por isso que a gente tem que estudar o domicílio da pessoa natural. Tá beleza? Foi só isso que tornou o meu estudo de domicílio um estudo impossível no primeiro ano de Direito. Porque como eu não sabia para que servia, eu achava uma inutilidade ficar decorando lá as regras sobre domicílio, coisa que a gente fará agora. Né? Mas, assim, o senhor que não tem mais essa desculpa, tá? De que não sabe para que serve, eu espero que o senhor, pelo menos, memorize aí o básico sobre esses elementos do domicílio, porque eu não gosto dessa sistemática, mas assim é que funciona. Nas provas objetivas de OAB e de concursos públicos, vai quase que fatalmente cair uma questão sobre domicílio. Tá beleza? E quase que fatalmente vai cair uma questão que toma em conta as definições da lei de domicílio. Então, o domicílio, segundo o nosso
nossos artigos 70 e poucos do Código Civil. Tá beleza? Então são só 8 artigos, sei lá, não custa nada você... Né? É só 9 artigos, não custa nada você dar uma olhadinha neles e tentar memorizá-los, basicamente, tá bom? Só quero te lembrar o seguinte, o domicílio, então, é domicílio voluntário, se é o que a pessoa escolhe. O domicílio voluntário é assim, onde ela habita, elemento objetivo, onde é que ela tem a sua residência estabelecida, e elemento subjetivo, ânimos de definitividade. Esse é o domicílio voluntário. A regra dentro do direito é o quê? O domicílio voluntário. Vale que a pessoa more onde ela queira. Muito bem. Ao lado do domicílio voluntário existe o domicílio necessário ou legal. Ou seja, a lei pré-estabelece qual é o domicílio. Tá beleza? E ao lado dessas duas espécies básicas existe o domicílio especial ou convencional, tá? Que pode ser estabelecido nos contratos. Então vamos começar por essa exceção das exceções, o domicílio convencional, que pode ser estabelecido no contrato, tá beleza? É o artigo 78, é o mínimo aí, é o último aí. Diz o artigo 78 do seu Código Civil. Nos contratos escritos, poderão os contratantes especificar domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes. Então, para os direitos e obrigações resultantes de um contrato escrito, eu posso fixar o domicílio convencional, dizer assim, para os direitos e obrigações desse contrato, será considerado domicílio da parte a cidade tal. Tá beleza? Ou seja, lá ela terá a obrigação, lá é que ela poderá ser obrigada a cumprir as obrigações derivadas daquele contrato. Esse é o domicílio de eleição, ou domicílio especial. Ele só vale para o cumprimento de obrigações contratuais, em contratos escritos. Tá beleza? É em qualquer contrato que eu posso ter, professor? Não, não é em qualquer contrato. Só vale em contratos paritários, assim, contratos em que existe equilíbrio entre as partes. No direito civil, em regra, os contratos são paritários. Eu posso estabelecer o domicílio convencional. No direito do consumidor, os contratos são não paritários. Eu não posso estabelecer o domicílio convencional. Porque, veja só, aí a Philips do Brasil vende uma televisão para você, aqui no Sudeste, e estabelece como domicílio no contrato o de Manaus, é para dificultar o exercício dos direitos relativos àquele contrato, você percebeu? Então, eu terei aqui uma exceção de incompetência, é que se chama. Tá beleza? Tá beleza? Exceptio declinatori fori, né? A exceção de incompetência. A primeira coisa que você vai dizer como advogado é dizer assim, não, mas esse juiz é incompetente, não está xingando o juiz, está dizendo assim, ele não tem capacidade para julgar esse fato, porque a definição do domicílio contratual legal não era possível, posto a falta de paridade entre as pessoas. Tá beleza? É isso. O melhor. Acabo de te dar um exemplo que pode te levar a uma confusão filha da mãe, porque eu pulei algumas etapas do raciocínio. Então, observe esse exemplo com a devida cautela. O domicílio de eleição, o domicílio especial, que eu estabeleço no contrato, não é o foro competente, tá beleza? Não é o foro competente. O domicílio de eleição é onde será cumprida a obrigação. O foro de eleição é quando a gente diz lá no contrato, elegem as partes sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da cidade e comarca de Santos e São Paulo para dirimir as questões relativas a esse contrato. Então, o foro de eleição já presume que existiu um conflito, e aí o juiz vai determinar, tá beleza? Quero pedir desculpas pelo exemplo, porque ele foi péssimo, né? Porque ele pulou uma transição. Se eu tenho a definição do domicílio de eleição, ou domicílio especial, é onde será cumprida a obrigação. Eventualmente, se descumprida a obrigação naquele local, e o foro e a competência do foro for definida de acordo com o local de descumprimento da obrigação,
aí eu terei a questão da exceção de incompetência, tá beleza? Eu acho que eu fiz confusão aí. Eu acho não, tenho certeza que eu te induzi a uma baita de uma confusão. Domicílio de eleição não é foro de eleição. Entenderam? Que barbaridade eu fazer isso com você. Bom, beleza. Pelo menos o Ronaldo entendeu. Tá bom? Então, domicílio de eleição é um lugar de cumprimento das obrigações derivadas do contrato, só vale nos contratos escritos e paritários. E o foro de eleição é o lugar que as pessoas elegem, também é válida essa eleição em algumas hipóteses, para dirimir as questões em que houver desacordo acerca de um contrato. Tá certo? Essa é a diferença. Muito bem. Beleza. Ora, então essa é a regra, a exceção da exceção. Tá? A regra geral é o domicílio voluntário, que a gente vai passar a estudar agora. Olha lá. Artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ano definitivo. O domicílio voluntário. Eu estabeleço a minha residência onde eu quiser. Tá beleza? Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. É o princípio da multiplicidade domiciliar que o nosso direito estabeleceu. Não é necessário que a pessoa tenha um só domicílio. Ela pode ter vários domicílios e, se ela tiver vários domicílios, ela pode ser levada ao cumprimento das obrigações em qualquer desses domicílios. Tá beleza? Qualquer desses lugares pode ser considerado domicílio seu. Só na capital paulista, Silvio Santos, por exemplo, tem 5 residências. Não é? Outras pessoas têm residência na capital paulista, no litoral, né? No Rio de Janeiro e assim por diante. Ora, artigo 73. Perdão, artigo 72. É também domicílio da pessoa natural quanto às relações concernentes à profissão ou lugar onde esta é exercida. Né? E aí, se a pessoa exercitar profissão em diversos lugares, também admite-se o princípio da pluralidade domiciliar. Então, existe no nosso sistema também o domicílio profissional, tá beleza? Que está dentro da pluralidade domiciliar. Ela pode ter vários domicílios residenciais e profissionais. Qualquer desses pode ser considerado como domicílio seu, tá beleza? Isso aqui é domicílio voluntário. Aí o 73 a gente tem que dar uma puladinha e no 74 ele volta a falar sobre domicílio voluntário. Olha só. Muda-se o domicílio transferindo a residência com a intenção manifesta de o mudar. Se você faz uma mala e vai para a casa da sua tia, você não está mudando o seu domicílio. Parágrafo único. A prova resultará do que declarar a pessoa as municipalidades dos lugares que deixa e para onde vai. Ou, se tais declarações não fizer, da própria mudança com as circunstâncias que a acompanharem. Não é que essas declarações precisam ser declarações específicas, né? Para a municipalidade e tal, mas se você pede um consumo final de luz, naturalmente você está mudando o seu domicílio, né? Se você pede para religar a luz de algum lugar em seu nome, é porque você está ali colocando o seu domicílio, tá beleza? Então, a intenção manifesta de mudança é que faz a mudança domiciliar. Assim fica completo o chamado domicílio voluntário, né? Que é a regra dentro do nosso sistema. Você tem o domicílio onde você quiser morar com intenção de definitividade. Domicílio voluntário. Tá beleza? Muito bem. Aí vem o domicílio necessário legal, tá? Que estão aí nos artigos 73, aí você pula o 75 e vem para o 76 em diante. Tá beleza? O domicílio necessário legal é a lei estabelece qual é o domicílio da pessoa. É só isso. Então, ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tenha residência habitual ou lugar onde for encontrada. Ora, o artista de circo, itinerante, o cara que tem vários, que não para, né? Esse cara, o domicílio do itinerante, artigo 73,
né, considera como domicílio dele qualquer lugar onde ele for encontrado. Tudo bem? Muito bem. Aí pula o 74 e o 75, vamos lá no 76, por favor. Tem domicílio necessário ou incapaz o servidor público, o militar, o marítimo e o preso. Adivinha por que o incapaz tem domicílio necessário? A gente acabou de ver lá, né? Porque se ele não é capaz da prática de todos os atos de sua vida civil, o domicílio dele só pode ser no lugar onde está domiciliada o seu representante legal, né? O servidor público, o domicílio é na repartição onde ele servir. O militar, né, no comando da região em que ele servir, né? O marítimo, onde estiver matriculado o navio, né? E o preso, adivinha qual é o domicílio do preso? É o lugar onde ele está, não é? Encarcerado. Agora, admitida a pluralidade domiciliar, naturalmente que o preso pode ser citado, que o preso pode ser levado a cumprir obrigação sua, tanto no lugar onde ele estiver encarcerado, quanto no seu domicílio, né? Naturalmente, a mesma coisa valendo para o funcionário público e tal, não é porque uma pessoa é funcionária pública que agora ela só pode ser levada a cumprir a obrigação na sua repartição, não é verdade? Muito bem. Continuando isso no parágrafo único, está lá, o domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente, o do servidor público, o lugar em que exercer permanentemente suas funções, o do militar onde servir, e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado, ou do marítimo, onde o navio estiver matriculado, e o do preso, o lugar em que cumprir a sentença. Tá beleza? Esses são domicílios necessários ou legais. Como também é domicílio necessário ou legal, essa definição aqui do artigo 77, né, que diz o seguinte, olha só. O agente diplomático do Brasil que, citado no estrangeiro, alegar extraterritorialidade, sem designar onde tem no país o seu domicílio, poderá ser demandado no Distrito Federal ou no último ponto do território nacional, do território brasileiro onde o teve. O agente diplomático tem o privilégio de poder ser processado de acordo com as leis brasileiras diante da autoridade brasileira, não é? Então, nesse sentido, ele está em um outro país, mas ele alega esse privilégio, a extraterritorialidade, o direito que ele tem de ser processado diante da autoridade brasileira e de acordo com a lei brasileira. Muito bem. Onde é que ele será demandado, então? Onde ele teve o seu último domicílio ou no Distrito Federal, aqui no Brasil. É isso. A regra fundamental é o domicílio voluntário, elemento objetivo, onde a pessoa fixou residência, elemento subjetivo, animus manendi, intenção de definitividade. A regra especial é o domicílio necessário ou legal, né? Algumas pessoas citam como regra do domicílio necessário ou legal só o artigo 76, e aí, então, o domicílio do itinerante e o domicílio diplomático não seria domicílio necessário ou legal, mas na verdade. Né? Porque para essas pessoas, quem define é a lei. Então, é domicílio necessário ou legal. Né? Nesses casos aí, quem define a lei é domicílio necessário ou legal. Tá beleza? E a exceção da exceção, quando a lei, né, não define, é o domicílio especial ou convencional, que é definido em contrato, o lugar onde a pessoa tem o seu domicílio para os efeitos relativos àquele certo e específico contrato. É isso, né? Estado e domicílio, é isso aí. Alguma dúvida? Professor, não sei se vai ser pertinente a pergunta, mas eu tenho uma dúvida. Pois não, Ronaldo. A gente é réis mortal, né? Então fica mais fácil. E quanto ao domicílio voluntário de alguém que migra por países? Se ele vier aqui para o Brasil, o domicílio dele será definido assim, né? É o lugar onde ele, se ele é itinerante, né? Se ele não é um simples migrante que veio e se estabeleceu, né? É o lugar onde ele for encontrado, é o domicílio do itinerante. Se ele é um migrante para efeitos de liberdades civis, tanto faz se o camarada é estrangeiro ou não é. Né? Para o gosto das liberdades civis, não importa se ele é nacional ou estrangeiro. Então, se ele veio para o nosso país, então ele está, em princípio, submetido à regra do domicílio
voluntário, onde ele estabeleceu sua residência com intenção de definitividade. Tá? Se ele não tem residência definitiva, se ele é um artista do Cirque du Soleil, por exemplo, então é onde ele for encontrado dentro do território nacional. Ah, mas ele não foi encontrado no território nacional, professor. Ele já está lá, já foi lá para a França de volta. Muito bem, ele veio, engravidou uma mina aqui e foi lá para a França. Qual será a lei que vai incidir nesse caso aí? Né? Aí eu terei a questão do conflito da lei no espaço. Né? Se a lei brasileira diz uma coisa e a lei francesa diz uma outra coisa, e a lei do país onde ele for nacional diz uma outra coisa. Suponha que ele seja um belga. Né? Ora, daí a gente vai ter que aplicar as regras, o princípio de vigência da lei. Não é? Se ele não for encontrado no Brasil, infelizmente, essa ação terá que ser proposta lá. Né? Mas, perdão, né? Já que existe o interesse de um incapaz, a ação será proposta aqui, Ronaldo. Né? Não tomará em conta o domicílio dele, tomaria em conta, nesse caso, nesse sentido, né? O domicílio da criança que está por nascer, né? E o domicílio de sua mãe. Muito bem. Essa ação de reconhecimento de paternidade da criança que está por nascer ou da criança que nasceu e tal, proposta aqui, como é que esse cara será processado e julgado? Por uma situação que se chama de competência de cooperação internacional. Né? O nosso Código de Processo Civil também supõe essas situações de cooperação. Quando um juiz do Brasil tem que pedir a cooperação de um outro juiz no Brasil, ele se vale de um instrumento que se chama carta precatória. Tá beleza? Então, ele depreca o ato. Né? O ato judicial é cumprido numa outra comarca por um ato juiz. Então, tem um outro juiz. Então, posso ter uma carta precatória de citação, por exemplo. Quando é para um Estado estrangeiro, é carta rogatória. Né? Se esse Estado é signatário de algum acordo bilateral com o Brasil, ou de um acordo multilateral entre os vários Estados, então ele pode estar obrigado a fazer o ato de acordo com esse tratado. Se ele não é signatário de nenhum acordo bilateral ou de nenhum acordo multilateral, né, em que ele esteja envolvido e o Brasil esteja envolvido nessa situação da cooperação internacional, ele não pode ser obrigado ao cumprimento do ato nos termos desse acordo. Aí eu tenho que respeitar a soberania do país e é por isso que se chama carta rogatória, porque é mesmo um pedido, não é uma ordem judicial, digamos assim. É esse o sentido da sua pergunta, Ronaldo? Não? Entendeu? Eu entendi esse lado, mas eu não sei se o que eu estou pensando aplicaria a resposta. O senhor vai me dizer agora. Eu estava pensando em um corredor de Fórmula 1 brasileiro. Ele reside, vamos dizer, um mês em cada país para poder participar de treinamentos e corridas. Ele é brasileiro, mas tem residências fora em outros países. Como é que eu determino isso? Qual é a sua residência fixa? Como é que a lei poderia encarar isso? Pluralidade domiciliar, não é? Pluralidade domiciliar. Ele vai ter residência em todos esses países em que ele tem ânimo de definitividade, ele tem residência, né, Ronaldo? Uma coisa é o cara estar num hotel em Mônaco, não é? Outra coisa é ele ter uma residência lá em Mônaco. Então é pluralidade domiciliar. Diante das autoridades brasileiras, ele vai ser processado aqui no domicílio, né? Sempre que essa regra for aplicável aqui no Brasil, onde ele for domiciliado aqui no Brasil, e diante das autoridades de cada país onde ele for domiciliado nesses países. Tá beleza? Ele não é, nesse caso, um itinerante. Ele tem vários domicílios, é pluralidade domiciliar. Beleza? Tá, deu para entender. É que eu estava confundindo, por exemplo, a aplicação da lei. Ele tem residência Brasil, Inglaterra e Japão. Isso seria aplicado à lei de acordo com o Brasil? Ou se ele... Porque ele pode ter residência e ter lá, por exemplo, conta o que prove que ele também reside lá por um espaço de tempo. A lei que ele estaria sujeita seria a lei do Brasil ou do lugar onde ele está naquele espaço de tempo? Beleza. Então, para esclarecimento de todos, a gente está falando de vigência da lei no espaço, tá?
qual é a lei aplicável naquele espaço. É o seguinte, toda vez que eu tenho uma questão de direito internacional, eu posso ter um conflito de leis. A lei brasileira dizer uma coisa, nesse exemplo do Ronaldo, e a lei japonesa dizer uma outra coisa. Então, tem um conflito de lei. Aí eu tenho que decidir qual é a lei aplicável ao caso, à espécie. E como é que eu vou dizer isso? Vou definir isso? A lei nos tratados e convenções internacionais e nas leis de introdução às normas de cada um do direito. Então, a lei brasileira, né, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, diz em quais casos é aplicável a lei brasileira e em quais casos é aplicável a lei do outro país. Você entendeu? Agora, olha só, isso pode suscitar um conflito positivo de competência, porque aí a lei brasileira diz a lei aplicável é a minha, e a lei do outro país diz a lei aplicável é a minha. Ou pode suscitar um conflito negativo, porque a lei brasileira diz a lei aplicável é do outro país, e a lei do outro país diz a lei aplicável é a brasileira. Ora, quando as regras de vigência da lei no espaço não resolverem a questão, né, eu tenho que ter um estudo caso a caso, tá beleza? Porque eu posso ter um conflito tanto positivo quanto um conflito negativo nessa aplicação, tá beleza? Se a gente supor que a lei brasileira vai prevalecer, Ronaldo, se a gente supor que a lei brasileira vai prevalecer, então estão lá as regras dos artigos 7º em diante. Não é? Nos casos de direito das sucessões, onde tiver passado a morte do cara, não é? Na definição de direitos da personalidade, de início e de fim da personalidade, não é? A lei de onde ele for domiciliado à época do acontecimento e tal. Então, aí vai ter regras específicas, mas não dá nem para supor que prevalecerá a lei brasileira. É isso, né, Ronaldo? Muito obrigado pela participação. Mais alguma coisa, gente, ou não? Muito bem, bonitões. Então, agora, após a aula, entrem lá, não é? Vejam lá o acórdão, você vai... Não tenha preguiça de ler, né? Se você não entender, leia de novo, tal, porque se você entender, você vai ficar apaixonado mesmo pelo acórdão. É um puta de um voto, né? Então, tem ali o voto da ministra Nancy e os elementos fundamentais do acórdão, tá? Nesse caso, de um cara aqui do interior de São Paulo que fez a cirurgia de transgenitalização do sexo masculino para o sexo feminino e não conseguia mudar nem o seu sexo de designação, ele queria ser designado como mulher e nem o seu nome. Então, essa decisão da Nancy Andrei é das primeiras que faz essa alteração, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Até sexta-feira, quando a gente vai discutir esse acórdão aí. Tenham lido ele, por favor, tá bom? Valeu. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Até mais. Eu vou encerrar aqui, tá? Qualquer coisa me chama no WhatsApp. Valeu, Luquinhas. Valeu. Valeu, Andressa. Obrigado. Maria, obrigado. Adrian, valeu. Isis, muito obrigado. Fiquem com Deus, tá? Até sexta.